Neste momento, então, iniciaremos o nosso momento para as perguntas aos nossos palestrantes. Por favor, encaminhem suas perguntas através dos nossos monitores que estão nos corredores ao lado. Por favor, aproveitem da experiência de vida desses dois grandes palestrantes, Luiz Antônio Garmendia, o Fernando, que infelizmente teve um probleminha, mas sempre vamos passar também, eu disse que ele vai poder responder, senão hoje, com certeza ele deixará as respostas das suas dúvidas e nós passaremos a vocês novamente depois. Enquanto isso, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Unip, Universidade Paulista. Espaço Mix. Aratiba. Mini Coxinhas. Qualisono. Sunrise Net. Transmissão ao vivo via internet no site araraquara.com.br. E PI Soluções e Coaching. Escola de Futebol Aliança. Arte Nobre Formaturas. Leia Tour. 10k.com.br. E Buffet Vitória. Ok, por favor, continue encaminhando as suas perguntas. Nós vamos entregar aqui para o Jabas. Jabas, por favor. Primeira pergunta, eu gostaria que o Garmendia já respondesse para a gente. Gente, eu vou pedir desculpas só porque eu acho que pela falta de educação. Eu falo muito, né? Você nem presta muita atenção. Professor, uma das satisfações que a gente tem na vida profissional, não como jornalista, mas não só como jornalista. Todo mundo tem um médico, quando vem, encontra alguém que ele atendeu quando era criança. Esses dias eu fui num jantar e aí encontrei um médico que fez o parto do meu filho. E a gente tirou uma foto nós três, assim. E ele ficou mais emocionado que eu. Achei tão bacana, assim, um cara que valoriza o que ele faz. Eu tive a grata satisfação, né? Eu não sou muito ligado em protocolo, mas o protocolo às vezes ele é necessário. O primeiro cara que eu conversei aqui foi o professor Onofre Held, que se não foi o primeiro entrevistado na minha carreira na região central aqui do estado de São Paulo, está aí está nos primeiros aí, né, professor? Terceiro, quarto, quinto, a gente comentando e a gente descobre que essas pessoas fazem parte da história da gente. A segunda grande surpresa foi encontrar o Fernando. O Fernando estava falando em 2007, 2005, eu vou aproveitar aqui para eu dar o depoimento de quem é o Fernando, né? Quem estudou com ele e tudo. Poxa, o cara esforçado, estava lá com o pessoal de América Brasiliense, a gente tentava ver alguma coisa junto, e às vezes a emissora não quer exatamente fazer coisa de lugar muito pequeno, e aí você puxa para um lado, puxa para o outro, e aí eu descubro agora que ele trabalha em Curitiba, e eu falo sempre que eu sou gaúcho de Bagé por nascimento, sou curitibano por adoção, que a minha família mora há muitos anos em Curitiba, e sou da região aqui, né? Se eu falar que eu sou de São Carlos de Araraquara, de Rio Claro, né? Eu sempre brinco que eu sou de Casa Branca, na região aqui, professor, para não dar discussão. Mas é porque as pessoas aqui fazem parte da minha história, né? Tem a ver com isso. E aí eu encontro o Fernando e descubro que o Fernando trabalha em Curitiba com um amigo meu. Conversei aqui, falei que para ele, poxa, você conhece o Tulema? Eu conversei agora à tarde com ele. Quer dizer, aquele negócio do Paulo Freire, né? A gente não gosta dele, porque ele fala um pouco de obviedades. Mas as obviedades, professor, elas são necessárias, né? A gente vê que quando o mundo conspira, não é uma coisa tão grande. A gente vai vendo que está todo mundo conectado, né? Então, se a gente enfrenta dificuldades, como o senhor perguntou, a gente, por outro lado, tem facilidade de encontrar gente que nos ajuda nessa caminhada. E não é que falar para bonito, o cara trabalhou em televisão, não. Se estiver trabalhando em qualquer outra coisa, a gente tem que sempre prestar muita atenção nessas pessoas. E aí eu vi, claro que, como eu não enxergo bem, de repente tem mais gente que eu conheço e não estou vendo, mas sempre que a gente chega para falar em um lugar, eu falei que hoje eu estou começando uma nova fase na minha carreira, fazendo consultoria e continuo com as palestras, mas hoje com um outro viés do meu pensamento, né? Não um viés de quem representa uma empresa. Então a gente sempre chega num lugar e procura o rosto conhecido. E aí eu poder conversar com o Norte, conversar com o Fernando, conversar com o senhor, professor, que eu já conhecia, mas não de ter conversado melhor, né? São esses rostos conhecidos. São essas pessoas que ajudam a gente a carregar. Não farma, né? Farma é uma coisa muito chata, parece que farma é difícil.
né? Mas enfim, a procurar tocar a vida da gente. Né? Eu acho que uma coisa que eu acredito, eu gosto de achar porque quem mais está procurando. Eu parei de procurar razões. A gente tem que sempre acreditar que o trabalho é parte de quem a gente é. O trabalho não é quem nós somos. Nós somos o resultado das pessoas que nós convivemos. Eu sou o resultado daquelas conversas que eu tive com o Lopes. Em 1900 em Guaraná com o Rônio, né, professor? Inclusive o professor estava dizendo, olha, estava fala para os alunos que a gente fez um jogo com Casa Branca, eu preciso arrumar o vídeo. Gente, é verdade, viu? Não foi um, foram 3, 5, sei lá, professor, né? Tantas coisas. Então, a gente consegue muitas vezes superar dificuldades, professor, essencialmente porque a gente encontra gente boa. Eu falo sempre, eu escrevi esses dias, eu sou um humanista, eu acredito no ser humano. Quando eu vejo um auditório lotado assim, eu penso, o Brasil, uma Copa do Mundo, tem jeito, a educação tem jeito, quem não tiver jeito vai para outro lugar. Pergunto novamente, em quem você se espelha para correr atrás dos seus objetivos de formar na área do esporte, jornalismo esportivo? Pergunto Fernando Leite, quem era seu preparador físico na Ferroviária? Eu não sei se o Ito Rock foi preparador físico do Fernando. Depois ele responde, o Ito que virou técnico depois. Gente, ó, eu não sou de fazer discurso religioso. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. Mas uns tempos para cá, eu acho que quando a gente chega nos 40 anos, a gente é jovem ainda para acertar, mas é velho para errar. Né? E aí, sem fazer discurso nenhum, a primeira pessoa, eu pelo menos, assim, já para uma resposta pessoal, eu vou falar de uma pessoa que se fez pessoa, eu procuro olhar muito o exemplo de Jesus. Eu procuro olhar muito, sem fazer discurso nenhum. Leiam lá, vejam o que o cara fez. Só isso. Se eu vier te falar como pessoa. E eu brinco sempre, né? Por que a gente tem que ver o exemplo de Jesus? Para não parecer que é um papo de religião. De uns tempos para cá eu estava falando, gente, onde eu ando eu estou buscando traidor. Isso por quê? Pô, se na mesa de Jesus em 12 tinha um, na minha em 4. Tem um em 4, né? Sei lá, mas a gente procura aprender com os momentos históricos. E profissionalmente, eu recebi uma vez uma crítica, foi um negócio assim, cara, você parece o Léo Batista. Poxa, gente, foi o maior elogio que eu já recebi na minha carreira. O cara dizia que o Léo Batista, para quem não lembra, é aquele velhinho que apresenta o Globo Esporte às vezes. Eu, como apresentador, se me perguntasse quando eu tinha 10 anos, quem você quer ser? Quero ser o Léo Batista. Então, cara, parece aquele velho Léo Batista. Sério, Léo Batista? Então, vou continuar. A administração em relação à punição aos times e torcidas com atos específicos não é uma má administração da CBF, não deveria ser mais severa, provavelmente assim. Gente, eu acompanhei que foi agora no fim da tarde, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Foi? Eu tenho uma visão muito pessoal, eu sou do Rio Grande do Sul, frequentei muito o estádio do Grêmio como adversário, sou colorado, aqui você torce. Torce pelo Internacional que não trabalha no Rio Grande do Sul, se trabalhasse, não que eu seria. Quando você vive o futebol muito de perto, o Fernando pode dizer pra gente também, você não é torcedor, aqui é um trabalho. Se você está longe, você não consegue ser torcedor. Eu não estou falando do Grêmio como instituição, mas o estádio do Grêmio é um lugar em que acontecem reiteradamente casos de racismo. Quando o Daniel Alves fez aquela história, somos todos macacos, em 1992, mais ou menos, a gente respondia para a torcida do Grêmio, o grito eu sou macaco é o grito da torcida do Internacional respondendo à torcida do Grêmio. Isso em 92, 2002, 2012, 22 anos atrás. O Grêmio precisava ser punido? Eu acho que sim. Eu acho que sim, como eu acredito que sim, como eu acredito que sempre os clubes devem ser punidos, como o Curitiba foi punido
quando os torcedores invadiram, porque o clube nada mais é do que uma instituição que leva torcedores. Ah, esse não é torcedor, ele é bandido. Não, ele é torcedor, ele está lá dentro. Ele pagou, e se ele não pagou, se ele ganhou o estádio, o ingresso sendo de torcida organizada, é mais grave ainda. Então aí o clube tem responsabilidade, vamos parar com isso. É a mesma coisa que aqui, sei lá, eu estou aqui e alguém, sei lá, me dá um tiro. Sei lá, me dá um tiro. De quem é a responsabilidade? É do Nick, não é do cara. Assim como quando as pessoas me tratam bem, eu vou falar que fui tratado bem onde? Não vou dizer tratado pelo João, pelo José, pelo Pedro, pelo Roberto, não. Fui bem tratado. Olímpio. Então assim, a nossa cultura tem essa mania, professor, de querer, não é desse jeito. Sabe por que a Inglaterra, sabe, eu citei alguns exemplos, por que a Inglaterra tem esses grandes exemplos de administração esportiva? Vamos ver, quem que nasceu depois de 1900? Quem nasceu antes de 1990? Eu não sei se foi em 87, 86, aconteceu a tragédia de Sheffield. Alguém aqui já ouviu falar da tragédia de Sheffield? A tragédia de Sheffield foi um estádio superlotado que morreu gente pra caramba, se não me engano foi na Bélgica, mas entre clubes ingleses. Sabe o que fizeram com o futebol inglês? Não foi com os clubes que estavam lá, com todo mundo. Os clubes ingleses foram privados 4 ou 6 anos, eu quero mentir para vocês, de participar de competições internacionais. A Inglaterra foi privada de participar de competições internacionais. Enfim, foram feitas pela UEFA uma série de medidas punitivas ao país Inglaterra. E a partir daí eles construíram os maiores cases de administração esportiva que nós temos. Eles têm estádios lotados, eles têm estádios maravilhosos, eles têm segurança. Não tem bandido? Tem bandido sim. Os hooligans até hoje. Quem for em estádio inglês vai ver. Tem um controle de segurança muito grande. Então tem que ter punição para os clubes. Minha visão, vou dizer de novo. Vai dizer, isso aqui é absurdo, agora tiraram o Grêmio, cara aqui é colorado. Não. Eu vi vários absurdos várias vezes. Vou falar mais. Na região aqui, eu já vi agressões nos estádios de São Carlos e aqui na Arena Nova. Eu estava lá no dia que uma policial foi agredida covardemente por um torcedor que tinha ganho o ingresso no clube e o clube tinha que ser punido. Enquanto a gente não tiver isso, enquanto a gente continuar passando a mão na cabeça das pessoas, nós não vamos ser sempre o país que deu certo na Copa. Nós vamos ser o país que dá o outro jeitinho. Eles sempre não, agora eles aprendem. Não basta isso. Vamos construir, vamos fazer as coisas da maneira certa. Foi muito duro, porque depois, claro, que pode ir para o STJD, reverte, mas no momento eu sou a favor de punição para clubes e pessoas também. Eu só posso para clubes. E realmente é uma posição que tem que ser dura. Nós temos muito esse aspecto de tentar explicar, mas a gente é psicólogo todo momento. Olha, você sabe o que é? O cara que bate na mulher, né, professor? Mas hoje ele bebeu, não, hoje ele brigou com o chefe, hoje tá coisa. Não, matou a mulher. Qual a diferença da situação de uma empresa? No caso de uma empresa, você trabalhou nas 2 maiores redes de televisão. Essas diferenças você percebe, principalmente agora que você está independente. Olha, professor, eu tive a grata satisfação de trabalhar 14 anos aqui na EPTV, que faz parte da Rede Globo, mas eu vou dizer que eu gostaria muito que o Silvio Santos gostasse mais do jornalismo. Se o Silvio Santos gostasse do jornalismo, o Brasil ia ter uma briga boa, assim, que é um lugar que as pessoas... Eu vou falar... Todos os lugares são empresas que querem ter lucro, mas o Silvio Santos é um cara que... Vamos embora, vamos colocar onde está aí, assim. É um lugar que tem muita liberdade, muita liberdade. Bem que a liberdade não parece, nossa, agora ele está fora, que ele saiu e está falando bem do Silvio Santos, está falando mal da Globo. Não, sabe por que o Silvio Santos é pior que a Globo? Porque essa liberdade dele dura o seguinte, porque eu saí na época do SBT. Toda segunda-feira
a gente não sabia se ia ter jornal até sexta. Toda sexta a gente não sabia se voltava segunda. Imagina se trabalhar num lugar que é assim, gente, dessa semana não passa. Imagina um doente terminal. Então, dão liberdade para o doente terminal. Se você quiser você sair da cama, você vai correndo. Doente terminal, vai conseguir. Então, assim, a gente tem que partir do princípio que as empresas de comunicação, empresas privadas, visam lucro, claro que elas são concessionárias do serviço público. Isso renderia uma outra discussão. Né? Uma emissora de televisão, o que ela é? Ela é uma concessionária de pedágio. A Centrovias não é dona da Washington Luiz, ela só administra. A Washington Luiz é nossa. De vocês, professor, é nossa. Enfim. Para explicar um pouquinho melhor a diferença de clube para clube empresa, na verdade, clube empresa não existe, né? A gente chama. São empresas, por exemplo, na região do São Carlos é uma empresa. O São Carlos não é um clube. Independentemente da quarta, na terceira, é um clube. Desculpa, é uma empresa. O que é uma empresa? O cara foi lá, veio o CNPJ, se inscreveu no campeonato, joga e tem as obrigações iguais a todas as outras. A Ferroviária tem duas situações. Ela é um clube e é uma empresa. Que, na verdade, quem joga hoje, gente, não é a AF. Quem joga é a Ferroviária S.A., que é uma empresa, não é a LU, não é a contrário, e entre os sócios da Ferroviária S.A. está a AF, a Associação Ferroviária de Esportes. A gente poderia, se for falar de administração, clubes não podem ter lucro, professor. Cidades também. Isso. Então são as diferenças. O clube empresa não tem. Então, é uma empresa que tem uma camisa, vai lá e tem. E aí pode ter lucro. Então muitas vezes o cara olha, a pessoa que quer criticar, mas eles estão ganhando dinheiro. Sim, mas é o objetivo deles, eles estão investindo para isso. Estranho ia ser se eles não quisessem ganhar, ia ter alguma coisa errada. O nome disso é lavagem de dinheiro. Quando alguém abre um negócio para perder dinheiro, desconfia, gente. O cara é louco, é muito difícil ele estar lavando dinheiro, que é muito comum também. Aí a gente teria um outro seminário aqui, que a gente poderia fazer, né? Administração é lavagem de dinheiro, do esporte no pronto, mas não é o nosso assunto hoje. O Corinthians pode ser considerado como exemplo de organização? Não. Uma boa aplicação de marketing O Corinthians passou por um fenômeno, gente. Cada corintiano, quando resolver falar mal do Ronaldo, o Corinthians é dividido antes do Ronaldo, depois do Ronaldo. As gestões atuais do Corinthians são exemplo para o Corinthians, não para o esporte. O Corinthians sempre foi gerido de qualquer jeito, como é o Flamengo, por exemplo, que a gente falou, e hoje ele tem caras bons, mas ele ainda não é um exemplo. Um exemplo, nós temos, vamos pegar dois exemplos que eu conheço. Um exemplo, o Internacional, para falar, além de ser torcedor, o meu projeto de conclusão do MBA foi a parceria que não deu certo entre o São Carlos e o Internacional. E aí eu avaliei esse meio plano de marketing. O Corinthians tem 28, 29 milhões de torcedores. O Corinthians fatura R$1 bilhão. O Internacional tem 5 milhões de torcedores e fatura 300 milhões. Aí a gente faz uma regra simples. O Corinthians tem torcedores no Brasil inteiro. O Internacional e o Grêmio também, mas o Grêmio no menor. O case do Grêmio é diferente do Internacional. O Internacional resolveu apostar em sócios. E tanto é que se alguém for um negócio chamado torcedômetro, qual que é o clube que mais tem sócio no Brasil? Internacional, tem 126 mil. Por quê? Por que o Corinthians não vai ter mais sócio? Aí a gente precisa entender uma coisa no nosso país, que são as diferenças das realidades regionais. O cara que é do sul do Brasil, o gaúcho, o catarinense nem tanto, mais o gaúcho gosta de ser sócio. Ele gosta de clube. Negócio como, sei lá, enfim, é uma característica das pessoas. Gostam de ser sócio. Então não adianta querer enfiar no torcedor do Flamengo que ele tem que ser sócio. Não vai ser sócio. Por quê? Porque eu acho importante isso. Claro, se a gente fizesse um projeto de marketing, alguma coisa, mas no momento não dá para comparar isso. Não dá para dizer que um clube é maior que o outro. Um clube é mais bem gerido que o outro. Um exemplo, aqui em São Paulo, talvez de marketing, o São Paulo antes do Juvenal Juvencio. São Paulo até a chegada do Juvenal Juvencio era sensacional. Eu tive a oportunidade de ir com o meu filho num jogo São Paulo Internacional, e aí levei meu filho para entrar com o Internacional, e aí na saída, quando eles vinham voltando, os menininhos que entraram, os meninos com o clube, o
pessoal do marketing do São Paulo, o que ele fez? Eles pegaram os meninos com camisa do Inter, trouxeram junto das crianças do São Paulo e deram para cada torcedor do Internacional um kit do São Paulo. Uma flama, um brinquedinho, um negócio do Habib's, enfim. Isso é um marketing bem feito. Por quê? O cara sabia que aquelas crianças, é óbvio, que tinha 30 crianças nascidas no Rio Grande do Sul. Eram 30 paulistas, filhos de caras do Rio Grande do Sul. Então, o que o clube pensa aí? Poxa, aqui ele pode torcer todo o clube, né? Então daqui a um tempo ele pode também faturar. Então, esse é um case, né, que dá mais certo. Talvez o Corinthians de 10 anos, a gente venha discutir, se ele continuar determinado, se ele continuar com força política, algumas coisas, a gente possa dizer que ele é um exemplo. Ele é um exemplo para ele. Uma pergunta que eu faço do Tano, o que é mais sujo? Futebol ou política? Futebol. Futebol. Não vou dizer que é mais sujo, gente. Vamos fazer uma reflexão quando a gente for para casa. A gente vai ter eleições agora, na 5 de outubro. Não existe político brasileiro. Existe brasileiro político. Então, futebol, política, eles são reflexos da nossa sociedade. Se a gente imaginar que o Brasil teve que fazer uma lei para impedir que um cara que é bandido, que é corrupto, não gosto dessa expressão, que é falar corrupto, ladrão. A gente precisa, por lei, proibir que as pessoas votem nele, senão ele vai lá e é eleito. Desculpa, eu sou contra. Para mim, quer votar no ladrão, vota. Um grande amigo meu, que vocês conhecem, outro dos caras, professor, que eu tenho, assim, não vou dizer orgulho, que eu tenho a honra de chamar de meu amigo, que é o Pipoca. O João, amigão nosso, ele postou esses dias no Facebook uma coisa muito legal, né? Todo mundo fala de Brasília, o Pipoca é de Brasília, né? E ele, como é que é? Atenção brasileiros, vocês reclamam de Brasília, tenham cuidado, porque as pessoas que estão aqui foram vocês que mandaram. Para dos 514 deputados, só 20 são de Brasília, o resto não é do Brasil. Então, o futebol e a política são reflexos da nossa sociedade. Enquanto a gente tiver uma sociedade corrupta, que tenta encontrar o jeitinho, que dá desculpa para as coisas, eles não vão funcionar. Isso é óbvio, não adianta a gente vai ficar aqui fazendo um monte pensando. Aí talvez seja o único ponto em que o exterior ensinou o Brasil. Porque na Copa do Mundo nós precisamos seguir determinados padrões que não eram brasileiros. Quem fala mal do caderno de encargos da FIFA poderia ver um dia, as exigências da FIFA são muito pertinentes. Tinha absurdo, tinha, a sala do presidente tinha que ter uma mesa, não pode ser essa, tem que ser mais alta, e madeira de lei, enfim, isso pode tirar. Mas a questão fundamental, professor, é a gente pensar isso. Não existe político brasileiro, tem brasileiro político. Então vamos colocar futebol brasileiro melhores, política brasileira melhores, as escolas, enfim, aí a discussão iria para a política. Vamos na próxima. Vamos lá. Você acredita que o fato de o Brasil não ter participado das eliminatórias da Copa de 2014 pode ter mascarado a administração, no caso a má administração, e o preparo do time em campo? Cadê? Olha, Tadeu, uma coisa que a gente tem que procurar entender nesses 20 anos de futebol são 32, só vence um. A Alemanha, vocês terminou 4-2 hoje, a Alemanha estava 4-2 com a Argentina. Um jogo é um jogo. Um jogo é um jogo. Mascarou a preparação? Não. Quem acompanha a preparação da seleção brasileira sabia o que estava acontecendo ali. Seria legal o Fernando estar aqui, porque como o Fernando, a gente chama o goleiro, né? O goleiro é o cara que teve dentro do campo. Ele sabe, cabeça de goleiro é uma coisa difícil de entender, assim. E o goleiro brasileiro ele é muito mal suficiente. Ele é o melhor do mundo? Não é o melhor do mundo. O Uruguai tem 13 milhões de habitantes, tem 4 títulos mundiais, gente. O Brasil tem 200, tem 5. Opa, você errou! Tem 2, mas tem 4. Que 24 e 28 foram as 2 medalhas olímpicas do Uruguai, nós não tínhamos Copa do Mundo. Então a FIFA não reconhece como Copa do Mundo. Nós reconhece como títulos mundiais. Quem olhar a camisa do Uruguai tem 4 estrelas. O Uruguai pode ser porque eu sou da fronteira. Passei a minha vida dentro do Uruguai. O Uruguai é do tamanho de Campinas, gente.
para aí. A seleção uruguaia tem tantos jogadores de destaque no futebol europeu quanto na nossa. Nós produzimos muita gente, a Colômbia tem tanta gente. Então, claro, o futebol é a nossa paixão, Erros de preparação, eu acredito que na minha visão, o principal erro foi a soberba, inclusive do Filipão. Quem acompanha bem a Ferroviária vai lembrar que é um cara muito polêmico aqui. Não vou dizer que eu sou contra nem a favor, mas sabe o que faltou? Você vai lembrar disso, sabe o que faltou? Quando o Brasil tomou o terceiro gol, faltou o Wilton Cardoso entrar no campo e chutar a bunda do juiz, parar o jogo e arrumar uma confusão e fazer um negócio. O futebol ainda tem um pouco de, pelo menos aqui, já que a gente não tem nível de profissionalismo que tem na Europa, então vamos pegar esse nosso folclore e vamos fazer a gente ter alguma coisa. Você não pode ficar, porque ali, o 7 que o Brasil tomou, poderia ter tomado 7, poderia, como a Alemanha tomou 4 hoje, tomou um, depois tomou outro, jogou bem, enfim. Foi a parte soberba, né? Soberba é uma coisa realmente. Não só no futebol, se a gente ficar com soberba aqui, a gente se dá mal. O que a gente pode aprender com o vôlei em relação a você já vencedor, você vê 10 vezes campeã feminina, mundial, o vôlei masculino também, o que os outros esportes podem aprender com o vôlei? O que dá certo? Ou o que deu certo para você? Professor, com a administração do vôlei, pouquíssima coisa. Quem olhar a CDV vai ver que está cheio de falcatrua. Enfim, contrato da empresa de marketing, um parente de alguém, enfim, é a mesma coisa da CBF. A CBV, com todos os problemas, tem menos problema. A de basquete, porque ela é mais pobre, talvez por isso, aqui não tem dinheiro, então não consegue fazer nada. Mas o vôlei, eu tive a grata satisfação, antes de trabalhar na região, e depois acabei perdendo pelo caminho, mas o Bernardinho, conheci lá em Curitiba no projeto da GC Lever, do Rexona, e o Bernardinho era um cara que olhava como eu olho para o professor Onofre e para o Fernando. O Bernardinho é um cara, ele é uma pessoa especial. O Bernardinho, eu consigo conviver com ele quando depois de ele vencer por 3-0, sabe o que ele gostava de ouvir, professor? Que a gente perguntasse o seguinte: o que deu errado hoje? É o que ele gosta de ouvir. Primeira vez que eu perguntei para ele, agora você está entendendo o vôlei. O cara ganhou de 3-0, massacrou todo mundo. Aquela frase dele, eu nem sei se é dele, mas que ele fala muito, né? O que você fez para ser campeão hoje não é o suficiente para ser vice amanhã. Eu me preocupo porque eu gosto dele como pessoa, com a saúde do Bernardinho. Ele é um cara que exige muito dele. As vitórias do vôlei brasileiro estão associadas a ele. E claro, na esteira do trabalho do Bernardinho, José Roberto Guimarães, um cara que trabalhou na nossa região também, que é um profissional visionário. Mas quando tudo isso começou, a gente teve agora, por vez de colocar o Dunga, de colocar o José Mourinho ou outro estrangeiro, como o basquete está fazendo. Alguém lembra como é que começou a revolução do vôlei brasileiro ou não? Com um cara chamado Yang Vanson. Nosso vôlei, depois da prata, precisava se mudar suas ideias. E aí foi buscar um técnico coreano, que é o padrinho de toda a nossa geração de técnicos. É o cara que fez a cabeça deles. Eu gostaria muito, embora o Baiano seja um cara complicado, né, professor? Mas entende muito de basquete. É o que o basquete está tentando fazer, o que o futebol precisaria fazer, a gente oxigenar as nossas ideias. Isso tudo começou lá, não me lembro quando foi, gente, foi em 89, 87. Esse coreano Yang Vanson, ele pegou, ele revolucionou os métodos de treinamento do vôlei brasileiro. E esses caras todos que são técnicos hoje, eram jogadores dele. Bernardinho, Zé Roberto, William, Montanaro, todos os caras praticamente. E agora a nova geração, que já tem o Giovanni, entre tantos outros, treinaram com os caras que foram formados por ele. Não tem técnicos bons no Brasil, claro. A gente, se citar o basquete, provavelmente o Brasil tem técnicos melhores, por exemplo, no basquete do que o Rubem Baiano. Mas às vezes precisa de um cara de fora, né? Enfiar o dedo no cara da gente, dizer o que está errado ou o que está certo. Tem um depoimento, né? Eu sou novinho também, né? Eu já acompanhava
o Onofre, quando ele estava começando lá na própria Uniara, montando um time de basquete, né, tinha até para poder ir jogar, tinha que ser um ônibus escolar. E talvez o aspecto de divulgação do basquete na nossa cidade deve muito ao próprio Onofre que está aqui. Eu gostaria até que vocês dessem, professor, se pudesse levantar, o pessoal conheceu, já uma salva de palmas. O Brasil com uma seleção pentacampeã, jogadores do Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Não deveria ter times com o nível do Barça, do Real, do Paris Saint-Germain. Falta de administração, comissão, esse problema. Gilberto, para os corintianos, agora para o cara falou mal do Corinthians. Não, eu vou falar um negócio que muitas vezes o Brasil tem assim, tem corrupção em algumas coisas, do outro lado a gente tem um pudor com algumas coisas, com alguns fatos, enfim. Eu vou lembrar quando um cara chamado Boris Berezovsky, alguém lembra quem é ele, morreu quando vai atrasar? Ligado à máfia russa, qualquer coisa. A gente poderia citar diversos dirigentes ou empresários brasileiros que são ligados com máfias também. O Boris Berezovsky queria construir o estádio do Corinthians. Ele era amigo do Kia. Queria colocar $1 bilhão. Vamos fazer o estádio do Corinthians. Claro que o estádio ia ficar dele, como o estádio atual está ligado à empresa, normal, não tem problema nenhum nisso. Nossa, nós tivemos assim, diversas instâncias oficiais brasileiras que perseguiram o Boris, perseguiram o Kia, e aí mandaram ele embora. E olha só que legal. Em vez da gente usar o dinheiro da máfia russa para construir o estádio do Corinthians, os outros nós usamos o nosso. Poxa, que bacana, né? Então é o seguinte, a gente precisa parar de ter pudores, vamos investigar todo mundo, não estamos defendendo aqui, gente, pelo amor de Deus. Dinheiro sujo, mas tratou-se dinheiro que viria da Rússia como se fosse uma coisa muito suja, e se a gente tivesse um paraíso, que tudo funciona aqui. E aí o que aconteceu? Depois disso, muitos milionários russos foram para o futebol inglês. Então, esse movimento que levou dinheiro dos árabes também para o Paris Saint-Germain, para o Monaco, que levou dinheiro russo para o Chelsea, para onde mais? Enfim, o Manchester são americanos. Da Hicks Music também tiveram ligados ao Corinthians. Mas enfim, a gente precisa entender que isso é um negócio, então vamos investigar, vamos deixar limpo, então vamos com todo mundo. Aí, eu particularmente não gosto de teoria da conspiração, mas às vezes ela é necessária para que a gente pense por que um determinado investidor pode colocar dinheiro no lugar e o outro não pode. Eu estou há 20 anos nisso e eu tenho uma pergunta, eu não sei como é que as contas de nenhum clube de futebol, de todos, como é que elas fecham, principalmente os pequenos. Eu não consigo entender. Os clubes não arrecadam nada, você vai ver a folha salarial 10, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 5 mil, 8 mil. Assim, é uma dúvida que eu tenho. Não sei como é que essa conta fecha. Então, como diria o Boris Casoy, ou a gente passa o Brasil a limpo, ou não passa. Se a gente permite que um entre e o outro não, então a gente tem que imaginar que existe alguma coisa por trás disso, também renderia uma outra discussão. Mas o Brasil não anda nesse aspecto, talvez por isso, porque a gente tem leis que travam determinados investimentos. Isso é ruim? Não, não é ruim, desde que elas fossem aplicadas para tudo. Que o dinheiro, se a gente colocar o futebol mais do que o basquete, do que os esportes americanos, o americano é um consumidor ávido de marketing, de produto esportivo, mas aí seria uma outra discussão. A gente volta a esbarrar não em corrupção, muito em amadorismo. Referente aos outros esportes, acredito que hoje em dia são investidos com qualidade, ou tenha que ter mais melhorias, você citaria aqui nos outros esportes. E aproveitando até o gancho, nós vamos para o esses esportes,
notícias que nós temos, o que não vai? Professor, Né? se eu sou fui a favor da Copa, eu sou muito contra os Jogos Olímpicos aqui. Eu acreditei, pensei que o Comitê Olímpico ia dar para trás e ia tirar os Jogos Olímpicos do Rio. Nós vamos ter todo esse investimento, não o retorno, que a gente viu na Copa do Mundo, é o mesmo na Olimpíada. Só que a Copa do Mundo, por mais que a gente critique, o Fernando está aqui para dar um exemplo, por que fez o estádio em Natal? Desculpa, gente, nós somos uma federação. Não é porque o Rio Grande do Norte é um estado mais pobre, que o Amazonas é um estado mais pobre, quem joga lá é o Fest de Rio Negro, eles não têm direito a ter um belo estádio. E já que foi gasto dinheiro público, justo que se construa um estádio lá. Problema, felicitação, tudo isso. Agora, o direito dos nossos irmãos, o cara é gaúcho, mora em São Paulo, então assim, para a gente não cair naquela história do racismo velado, vamos parar de dizer isso. Por que ele fez no Nordeste? Porque era necessário. Era necessário. A gente precisava ter isso. Agora, nós vamos ter o mesmo investimento em uma cidade. Essa semana, quem quiser procurar, pode ver, o MSN divulgou uma série de fotos de Sochi, onde na Rússia, que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno. Eles estão com uma série de matérias mostrando o abandono. Mostraram em Atenas, teve obra que não vai ser concluída, agora em Sochi, a Rússia, um país muito mais rico que a Grécia, enfim. E se a gente visitar as obras do PAN mesmo, nós fizemos de novo o velódromo do PAN, tem as colunas ficam no meio. Imagina que aqui a Unim tivesse para construir esse anfiteatro e a gente tivesse uma coluna aqui e uma coluna aqui. Foi assim que fizeram o velódromo. Claro, nós temos que fazer um outro velódromo, é óbvio. E então, Olimpíada talvez seja, aí sim talvez o Brasil precise, ou as forças vivas da sociedade, ou sei lá quem, precisem ver melhor. É algo que me preocupa, por isso nós vamos ter um investimento milionário no Rio de Janeiro, e aí vai todo o meu carinho pela população do Rio de Janeiro, mas toda a minha crítica para o que acontece no Rio de Janeiro. Tem milícia, tem, enfim, não sei até que ponto administrativamente ele está, até que ponto ele está pronto para capitalizar essas mudanças, o que era para ter sido feito já tinha que ter começado a ser feito. Isso me preocupa, isso me preocupa. Eu digo que o crime é organizado. Por que não é, professor? Você concorda que tanto o presidente da República ou até mesmo o treinador de futebol deveriam ser formados em administração de empresas? Eu até extrapolo. Os nossos gestores, presidente, vereadores, prefeitos, governadores, deveriam ter uma base de gestão pública. Gente, embora eu tenha buscado especialização voltada para a administração, eu vou dizer o seguinte: a administração não. Todo o respeito que eu tenho pelo presidente Lula, embora não tenha sido eleitor dele, nem do PSDB, ele é tucano, não sou. Mas você precisa ter alguma formação. Eu, na minha carreira, já trabalhei com política também, e alguns dos melhores gestores que eu conheci são médicos. São médicos. Por quê? Porque são pessoas que sabem ouvir. O presidente ou o prefeito não é necessariamente um administrador. Ele precisa ter administradores com ele, ele precisa ter gestores, mas ele precisa ser alguém que sabe ouvir as pessoas. Sabe ouvir as pessoas, interpretar esse anseio, conversar com pessoas que saibam fazer isso e colocar pessoas que saibam fazer isso. Nós temos hoje uma caça às bruxas, aos cargos de confiança, os cargos de comissão. Isso é muito perigoso, gente. Vou falar isso para vocês. Quando a gente fica feliz porque mandam a prefeitura de Araraquara tirar 50, 60, a de São Carlos tirar 80, a de São Paulo tirar tanto, gente, daqui a pouco nós vamos virar o Irã, que é uma teocracia, em que todo mundo entrou lá, sabe-se lá como, que o sistema de concurso público, uma outra opinião minha, ele é efetivo para pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes bem preparadas não são necessariamente pessoas com caráter. Para a gente parar para pensar aqui. Então, se nós somos uma democracia, que nós temos eleições, e os clubes também, não os clubes inteiros, deveriam ser democracias, então a alternância do poder é o princípio da democracia. Se a gente começar a deixar sempre as mesmas pessoas, daqui a pouco nós não vamos ter eleição.
vai ter necessidade. Se o prefeito entrar e todo mundo estiver lá, forem sempre as mesmas pessoas e não puder colocar ninguém com preparo. Claro que aí, para a pergunta, aí sim, quem ele vai indicar, quem deveriam ser? Pessoas com preparo, enfim, sem parar, com cargos, Ribeirão Preto, o que a gente quiser. As cidades são cheias de pessoas com esse preparo, e sim. Agora, a gente dizer que o cara, para ser eleito, ele precisa necessariamente ter uma formação, ele deveria ter formação, no mínimo, para dar um exemplo. Eu tinha um professor na faculdade, nós temos de voltar para a faculdade, porque eu lembro dos meus professores. Na época, eu acho que até mudou isso, né? Algum estudante de direito poderia me corrigir. Falei, gente, vamos estudar, porque no mínimo, quando vocês forem para a cadeia, vocês vão ver uma mocinha. O cara que é formado fica na cela individual. Poxa, é uma coisa tão elementar as pessoas terem que estudar, né? Às vezes é um absurdo, né, professor? A gente tem que discutir a necessidade das pessoas estudarem. No Brasil, inclusive, faz uns 4 anos que o curso não tem necessidade de formação. Aí vem o inteligente, alguém. Não, porque nos Estados Unidos o cara não precisa se formar. Não, lá não precisa nada, porque é meio óbvio. Se você quiser ser médico, você vai fazer medicina. Se você quiser ser administrador, você vai fazer administração. Você vai fazer jornalismo, você vai ser jornalista, você vai fazer jornalismo. Não precisa ter uma lei para isso. A gente quer fazer lei para tudo. E quanto mais a gente faz lei, menos funciona. Então, minha opinião, vamos votar em pessoas que têm preparo. Deixa o cara que não tem preparo seja candidato, deixa ele. Aí vamos mostrar lá no dia 5, quando a gente for votar, vamos votar no cara que tem preparo. Por quê? Porque aí o outro vai pensar lá, puxa, o que eu tenho diferente dos outros? Sabe? Você não estudou, você não se preparou. Eu sou filho de professores, eu sou meio suspeito para falar disso, eu sou criado em escola a vida inteira. Então, educação é uma coisa, não deveria nem ser discutido, né, professor? Legal. Vamos lá. Qual a diferença da administração de um clube de basquete, do NBA, e um clube de futebol brasileiro? Gente, o modelo da NBA, para não me estender muito, ele é um sistema de franquias. Na verdade, a NBA é como se ela fosse um clube só, dividido em franquias. Então, ela tem ingerência administrativa sobre todos os clubes e eles têm regras muito claras. Por exemplo, isso o futebol brasileiro deveria ter. Eles têm piso e teto de salários, eles têm um teto de gastos com salários. Enfim, se a gente pesquisar melhor, a gente poderia ter uma outra discussão sobre isso também. A NBA tem uma série de regras. E mesmo os clubes brasileiros bem geridos, eles fazem o que quiserem. O Flamengo, por exemplo, deve... o maior devedor acho que é o Botafogo. O Botafogo deve 600 milhões de reais, alguma coisa assim. E agora, o presidente atual do Botafogo falou que não estava pagando, parou de recolher de novo o FGTS, tem todos os tributos. Por quê? Porque o Congresso está analisando uma lei de anistia. Então ele já começou a não pagar mais, ou seja, ele estava fazendo crime. Então, tem diferença, porque nos Estados Unidos são empresas, e meio é uma empresa dividida em 30 empresas, que são as franquias. Dessas franquias, eles têm a linha de desenvolvimento, tem mais umas 12 ou 14 franquias ligadas a essas. Mas é um esquema é um organograma muito bem definido, com tetos de gastos, com funções administrativas. Os caras como o Fernando, eu me lembro, faz muito tempo que tentou se implantar algumas coisas no basquete brasileiro, que é a NBA, não dá certo, ou todo mundo faz ou ninguém faz. Né? Se um só fizer, provavelmente ele vai ficar amarrado, né? Porque eles têm rigor fiscal também, que é uma coisa que, por exemplo, tem o futebol japonês, que o Fernando conhece, esse também. No Japão, clube que fica devendo é rebaixado. Isso deveria acontecer aqui. Vamos criar essa lei, né? Para isso vai ter uma anistia. Vamos lá, Mídia, Mônica, qual a sua visão sobre a qualidade do futebol brasileiro? Você assiste os jogos da UEFA, temos grande diferença técnica. Você acredita, né, nessa afirmação e qual a sua visão sobre a qualidade? De grande diferença técnica, não vai ter que ter uma grande diferença técnica. Eu sempre procurei enxergar o
futebol como um espetáculo por inteiro, né? Eu me lembro lá na minha cidade, no Rio Grande do Sul, lá no interior, no fim da vida, meu pai aceitou um cargo no Conselho Deliberativo, e ele falava sempre o seguinte: sabe por que o Bagé não sobe? Porque o banheiro é sujo. Então, a gente tem que imaginar tudo como é que a gente vai achar, o que nós vamos imaginar. Que essa é uma boa universidade se na entrada estiver cheio de buraco. Se eu for no banheiro e não tiver água. Se eu for na cantina e comer comida estragada. Aí quando chegar o professor, a gente pode estar cheio de prêmio Nobel aqui. Você não vai aprender nada. Então, o futebol que está no campo, ele é o reflexo disso. Quem já teve a oportunidade de assistir jogos de futebol europeu, no futebol europeu, jogos eu não fui. Eu conheço vários estádios, eu já tive jogos da NBA. O jogo é um belo detalhe, um belíssimo detalhe. Mas você chega, tem música, você tem recebido. A Copa do Mundo mesmo, eu assisti um dos piores, segundo mundo foi o pior jogo, né? Irã e Nigéria. Eu coloco como um dos 6 melhores jogos de futebol que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque a experiência, já que a gente está falando de administração aqui, gente, vamos parar de imaginar como torcedor, vamos pensar como gestores. O futebol tem que vender uma experiência. Tem que vender experiência. Desde quando eu cheguei no estádio, em Curitiba, o isolamento foi de 500 metros. E o policial tinha do lado aqui, uns falavam alemão e russo, outros falavam inglês e espanhol. A experiência começou ali, com a boa educação dele. Mesmo que uns caras a cavalo para cima da gente, com a espada gritando: boa noite, boa tarde, com licença, posso ver seu ingresso? Enfim, a experiência do jogo começou ali. Então, se a gente fosse colocar dentro do campo, a gente não tem tanta diferença. A gente acaba tendo muita diferença por conta da experiência que a gente viu. Vamos voltar a falar do jogo da Alemanha hoje. Essa Alemanha tomou 4 da Argentina. Mas eles jogaram com muita motivação. Não jogaram, não, gente. Foi uma experiência belíssima. Assim. Mas por quê? Porque é tudo o que é oferecido. Acho que poderia falar da região também. Sei lá, o estádio de Araraquara fez um grande estádio, a Ferroviária, e o clube, a empresa, não conseguiu ter estruturação para chegar lá. No futebol, para a gente falar de administração, fica difícil olhar só o campo. Para olhar só o campo tem que ser, enfim, você tem que ir lá como torcedor prestar atenção no jogo. Eu trabalhei muito como repórter de campo, você menos presta atenção no jogo. Não, você não presta atenção, mas eu digo que você fica ligado em várias coisas. Para a gente pensar como é que funciona isso tudo, não tem como fugir disso, de ser a experiência que é oferecida. E a experiência dos estádios brasileiros, claro que nos estádios da Copa agora, o Fernando falou isso, ela melhorou muito. Não é? Alô? Não em todos. Alguns estádios já retrocederam, tem coisas que não estão funcionando, mas a maior parte dos estádios, quem teve a oportunidade de ir no estádio do Corinthians, eu vi, gostou muito. Tem problema do horário do metrô, mas enfim. Mas o que acontece? É a experiência no futebol. A gente precisa vender essa experiência. Se a gente quiser, inclusive, trazer esses turistas que vieram para a Copa, eles têm que ver. E o Campeonato Brasileiro, como é que é? A gente precisa oferecer a experiência do futebol brasileiro. A experiência do futebol brasileiro não é uma experiência legal. Eu espero que, enfim. Eu tive na Copa, assistindo antes, nas quartas de final, Argentina e Bélgica. Sensacional. Eu consegui fazer realmente um trabalho muito grande, espiritualmente, né? Para estar do lado dos irmãos ali. E o pessoal é totalmente maluco, né? Mas houve com todo respeito. Eu acho muito legal aquilo que você comentou. E a gente observa muito o aspecto daquilo tudo que está em volta, que está acontecendo. Então, esse depoimento realmente é maravilhoso você perceber que as coisas podem funcionar. Você pode sentar o seu adversário. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, não existe inimigo. Vamos parar com isso. Eu falo sempre, isso sim, é uma coisa que sempre me incomodou muito na televisão, falar tanto mal de argentino. Vamos parar com isso. Isso é Inglaterra inventou em 1800 não sei quando, fez a guerra do Paraguai,
para não deixar, vamos agora sem teoria da conspiração ficar esquerdista com a boina e a camisa do Che Guevara. Eles inventaram isso para que a América não possa se unir. Vamos parar com isso. É mais gostoso ganhar da Argentina. O Brasil passa ganhando da Argentina, gente. Para com isso. Gostoso é ganhar da Alemanha, inclusive, deu certo. Gostoso é ganhar da Itália. Gostoso é ganhar. O Uruguai nos impôs uma derrota muito maior. O Argentina nunca conseguiu, como seleção, nos impôs. Tudo bem, em 90, a seleção de 90 não era uma seleção que se esperava muita coisa. Vamos separar mais. Eu sonho um dia, sonho mesmo, em que eu vou poder sentar no estádio, qualquer lugar, sem essa divisão burra de torcida. Isso é burro. Isso é burro. Você vai lá, aquele estádio lindo do Corinthians, jogou Corinthians e Palmeiras, fica aquela fileira no meio, sem ninguém, fica cheio de policial, que é um outro absurdo, que afinal de contas, tem algum bem aqui dentro ou não? Não, tem algum bem trabalhando. Por quê? Porque isso aqui é um evento privado. Um evento privado não tem que ter polícia. A polícia tem que estar do lado de fora. Então a gente paga para encher de polícia lá dentro, para colocar em risco, inclusive, a vida desses policiais que também são cidadãos. Para quê, gente? Para aí. Sabe? Não vamos entrar nisso. Um dos grandes legados da Copa, professor, eu estava Rússia e Argélia, um russo do lado, 2 argelinos, e como Copa do Mundo é uma festa, tinha americano, tinha alemão, tinha todo mundo, e as pessoas estão aí para quê? Vão voltar para viver a experiência Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma experiência. Um jogo de futebol é uma experiência. Não é para extravasar. Alguém vai, o futebol é um extravaso. Não, filho. Não é extravasar outra coisa. Vai treinar boxe, vai, sei lá, vai jogar bola e não brigar com o seu amigo, que é nas pequenas coisas que a gente começa, que a nossa sociedade começa a andar errado. Se você não vai numa peça de teatro e não gosta, de estar numa peça aqui, você não gosta do vilão, não vai e cospe do vilão. Você faz isso? Não. É um espetáculo, como qualquer outro. Então, esse perigo que o futebol tem, o senhor viu que não. Por que na Copa do Mundo, que as pessoas se importam? Cheio de estrangeiro, não era, gente. A maior parte das pessoas eram brasileiros. Mas o é classe A, B. Mas não é todo mundo, não. Não é todo mundo, não. Tinha gente que pagou ingresso R$60, R$80. Você não conhece? Eu conheço. Tem aquela história, quem precisa de Ibope. Eu nunca fui, quem conhece? Mas quem conhece, quem comprou ingresso por R$60? Eu conheço. Isso mais de uma pessoa. Tem mais ainda, vou contar um negócio para vocês. Que a FIFA fez muito isso, eu não coloquei na palestra, fez muito isso na África do Sul, para encher o estádio. Muita gente ganhou ingresso na frente do estádio. Eu vi gente, foi isso. Ela chegaram 20 pessoas, 15 tinham ingresso, 5 não. O cara da FIFA está junto, entra. Por quê? Porque eles não querem um estádio vazio. É óbvio que a nossa imprensa jamais vai fazer divulgação disso na próxima Copa do Mundo. Então vão ter em frente de cada estádio umas 15 mil pessoas para pegar ingresso. Mas na África do Sul isso foi muito feito. Por quê? Porque o interessante é que a bilheteria é importante, mas está sendo vendida uma experiência. Não vai ter graça você entrar lá, sentar lá e ter um estádio vazio. Você acha justo um jogador de futebol ganhar um salário tão alto enquanto uma pessoa formada na universidade ganha bem menos? Gente, eu acho injusto o cara formado ganhar menos. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira é não fazer juízo de valor sobre o trabalho dos outros. Poderia achar um absurdo? Poderia. Eu tenho, desses tantos amigos que eu fiz nesses anos todos de futebol, um grande amigo meu, atacante de grandes clubes brasileiros, ele falava do penúltimo contrato que ele assinou, ele ganhava muito. O cara vai ganhar 300, 400 mil reais. Que ele sempre se achava esperto, nossa, eu ganho dinheiro. E ele voltou para o clube que ele tinha passado no começo da carreira. Ele falou, eu ganho dinheiro. Porque o cara que está assinando o contrato comigo hoje é o mesmo de 10 anos atrás. Ele falou, e até hoje é o cara. Então é o seguinte, se o Neymar ganha 1 milhão, 2 milhões, tem alguém ganhando 20. O absurdo é a gente ter bons profissionais ganhando pouco. Isso sim, porque a gente precisa discutir no Brasil, não são os altos salários. Fazer juízo de valor, sei lá. A gente podia achar que era um absurdo. O Ayrton Senna era os três
maior parte das pessoas aqui não era viva, não tinha nascido quando o Senna corria ainda, né? Mas o Senna ganhava, sei lá, 40, 50 milhões, ele está morto, gente. Michael Schumacher, mas o trabalho dele é arriscado. Não, o Schumacher bateu a cabeça esquiando, sabe? Então é complicado a gente fazer esse juízo de valor em função, assim, eu prefiro essa discussão, eu prefiro a gente discutir a valorização dos outros profissionais. Saber que um cara recém-formado no jornalismo ganha R$ 1.200, ganha R$ 1.100. Saber que um recém-formado de administração ganha R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Para isso a gente tem que sair às ruas. Não é que você ganha dinheiro, deixa ele ganhar dinheiro. Tem ninguém ganhando mais do que ele. Quando o time vai mal, tocamos o técnico. Ele realmente é o culpado dos problemas do time? Muitas vezes é. Nem sempre, né, gente? Nem sempre. É que aquela máxima do futebol é mais barato trocar um do que trocar 30, né? Por isso. Então, claro que a gente precisa ter uma mudança de mentalidade, né? Sempre se fala isso. Eu já pensei em trabalhar com gestão esportiva muitas vezes. Depois achei que não era minha, depois voltei a achar, enfim. Acreditei que podia fazer algumas coisas. Eu acredito que a gente, enquanto nós não nos redefinirmos como sociedade, como país, enquanto nós não acreditarmos que muita coisa tem que ser mudada e que o futebol é só um dos reflexos do que não funciona, a gente não vai mudar o futebol. Quando a gente fica achando que o problema são 7-1 para a Alemanha, 7-1 para a Alemanha não é um problema, é um jogo. Só um jogo. Um jogo é um jogo. Alguém vence, alguém perde. A Adidas pagou para a Nike, gente. Sabe? Assim, teorias eu gosto às vezes, mas teorias da conspiração não. Vamos pensar nisso. A Alemanha funciona, poxa, a Alemanha foi arrasada, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, para agora a gente já nos passou de novo. A Coreia, nos anos 80, era considerado, não que fosse um país maravilhoso, mas o que vinha de lá era lixo. A gente hoje, quem que não quer ter um carro coreano? Por que eles fizeram isso? Para agradecer, professor, a oportunidade sempre ímpar de estar junto de estudantes. Porque eles acreditaram na educação. Qual que é o grande case da Coreia do Sul? Educação. Nada mais do que isso. O que os Estados Unidos são eles? Educação. Enfim, a gente pode falar de qualquer lugar. Vamos fechar a nossa rota para falar de administração e educação. Se daqui saírem 4 futuros dirigentes, alguém conhece alguém em clube que quiser trabalhar com isso, e esses 4 formarem os 4, e esses outros 4 conhecerem outros, e na hora da gente votar em pessoas capazes, e a gente não precisar ter lei para isso, a gente vai voltar para isso e a gente vai ver que tudo que a gente discutiu aqui vai começar a acontecer. Agora, enquanto a gente só ficar conversando e sair daqui e jogar o papel no chão, e a gente sair daqui e xingar o cara no trânsito, vamos continuar a mesma coisa. Que o nosso futebol é reflexo do que nós somos. Ou nós mudamos como todo, ou nós vamos continuar sendo eternamente mais. Isso aí, professor. Só para poder já estar passando para o pessoal, o professor Fernando está com a pressão lá, 18 por 12, provavelmente podia estar com 20, alguma coisa. Mas já está bem, então esse é o seu comentário passado, então a gente estima as melhoras e agradecer essa oportunidade incrível, você estar presente conosco, o Fernando também, e ter passado em pouco tempo esse muito que você pode estar passando, acredito que para nós foi muito interessante e que vai gerar discussões. Eu acho que o importante é gerar esses questionamentos. Né? Foi muito bacana. Agradecer de coração por aceitar e você ter apresentado brilhantemente não só as tuas transparências, mas principalmente os depoimentos. E para a gente ver, professor, como o mundo é pequeno, né? Eu saí hoje de tarde de Curitiba, eu saí de madrugada, né?
Eu saí de Curitiba ontem de madrugada, estava lá também. Quero realmente agradecer muito para vocês a honra, o privilégio de estar aqui e espero que esse nosso encontro também sirva para que a minha carreira, para as coisas que eu penso daqui para frente, também possam participar dessa mudança. Gente, muito obrigado. Já melhores que o brother, pelo amor de Deus. Obrigada por compartilhar todos os conhecimentos e sua experiência. Senhoras e senhores, jornalista Luiz Antônio Garoejo. Muito obrigada. As pessoas que fizeram perguntas, quem estiver aqui ainda, pode comparecer aqui na frente, que tem uma camiseta do Paraná Clube, que o Fernando deixou pra gente para sortear as pessoas que fizeram as perguntas. Só as que fizeram as perguntas. Fiquem aqui na frente comigo. E oficialmente estamos encerrando então as atividades dessa noite. Obrigada a todos, esperamos a todos amanhã. Boa noite.